A razão pela qual você ainda não tem a vida financeira que deseja não tem nada a ver com falta de oportunidade. Tem a ver com a imagem mental que você carrega sobre quem você é. Bob Proctor ensinou isso por décadas. Seu mundo externo é reflexo perfeito do seu mundo interno. E se internamente você se vê como alguém que precisa lutar por migalhas, que precisa se esforçar o dobro para ter metade, que não merece abundância sem culpa, você está pensando como servo. E servos atraem sobras. Reis atraem reinos. A lei da vibração, que Bob Proctor chamou de lei primária do universo, funciona assim. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você vibra. E se você vibra na frequência de pequenez, de indignidade, de não merecer, o universo responde exatamente com isso. Mas existe uma reprogramação mental que reis, milionários e pessoas extraordinariamente prósperas fazem automaticamente. Eles pensam como donos, não como pedintes. Eles vibram como governantes, não como governados. Nos próximos 60 minutos, você vai descobrir como a lei da vibração funciona, como Bob Proctor ensinou a reprogramar paradigmas profundos que você herdou sem nem perceber, e como começar hoje a pensar, vibrar e atrair como a realeza espiritual que você sempre foi destinado a ser. Isso muda tudo. Sabe o que acontece quando você cresce ouvindo que sonhar alto é arrogância? Quando te ensinam que ambição é ganância, que desejar prosperidade é materialismo, que querer mais é ingratidão, seu subconsciente registra isso como verdade absoluta. E Bob Proctor ensinou durante 60 anos que seu subconsciente não questiona, ele apenas obedece. Então você foi programado, linha por linha, crença por crença, para operar com mentalidade de servo. Você aprendeu a pedir permissão para existir. Aprendeu a se contentar com sobras. Aprendeu que seu papel é trabalhar duro e esperar que alguém no topo reconheça seu valor. E essa programação se tornou um paradigma invisível que controla cada decisão financeira que você toma. A neurociência moderna chama isso de neuroplasticidade negativa, a capacidade do cérebro de criar padrões limitantes através da repetição. E você repetiu esses pensamentos de servo por anos, por décadas. Seu cérebro criou autoestradas neurais que levam direto para a escassez. Mas aqui está a verdade que vai libertar você. Da mesma forma que você foi programado para pensar pequeno, você pode ser reprogramado para pensar como rei. Bob Proctor provou isso com milhares de pessoas. A Bíblia já revelava em Provérbios capítulo 23, versículo 7, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Você não é o que as circunstâncias dizem que você é. Você é o que você pensa que você é. E se você pensa como servo, você vive como servo. Se você pensa como rei, você vive como rei. Os sinais de que você está operando com paradigma de servo são invisíveis para você, mas gritantes para quem entende vibração. Você pede desculpas por ocupar espaço. Você se sente culpado por cobrar o que vale. Você espera a aprovação externa antes de tomar decisões sobre sua própria vida. Você se compara com outros e sempre se vê em desvantagem. Você tem ideias brilhantes, mas espera o momento perfeito que nunca chega. Você trabalha mais que todo mundo, mas ganha menos. E o pior, você acha que isso é humildade. Mas Bob Proctor revelou algo chocante. Humildade verdadeira não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos sobre si mesmo e mais sobre o propósito que Deus plantou em você. E esse propósito nunca foi que você vivesse pequeno. Deus criou você à sua imagem, e Deus é o Rei Supremo do universo. Quando você nega sua capacidade de prosperar, quando você rejeita a abundância que já foi preparada para você, você não está sendo humilde, você está negando sua própria essência divina. A lei da vibração não mente. Você emite uma frequência específica através dos seus pensamentos dominantes.
E se seus pensamentos dominantes são de escassez, indignidade, medo e pequenez, você está vibrando exatamente na frequência que atrai mais escassez, mais indignidade, mais medo e mais pequenez. É um ciclo que se retroalimenta. Você pensa como servo, vibra como servo, atrai experiências de servo, e essas experiências confirmam o paradigma de que você é servo. Mas o ciclo pode ser quebrado. Napoleon Hill descobriu isso quando entrevistou 500 milionários. Todos eles tinham uma autoimagem clara de sucesso antes de manifestar sucesso externo. Eles pensavam como reis antes de terem reinos. Em quantas situações você pede permissão para existir, ao invés de simplesmente reivindicar seu espaço? Pense nisso com honestidade. Quantas vezes você já diminuiu sua ideia numa reunião porque alguém mais graduado estava presente? Quantas vezes você aceitou um pagamento inferior ao que merecia porque tinha medo de parecer arrogante? Quantas vezes você deixou de compartilhar seu conhecimento porque pensou que não era especialista o suficiente? Isso não é humildade, isso é paradigma de servo operando. Imagine um rei que acorda e pede autorização para sentar no próprio trono. Absurdo, não é? Mas é exatamente isso que você faz quando pede permissão para prosperar, quando espera validação externa para se sentir digno, quando adia seus sonhos, esperando que alguém te dê licença para sonhar. Bob Proctor ensinou que reis não esperam coronação. Eles assumem o trono que já é deles por direito. E você tem um trono esperando. Você tem um reino esperando. Você tem uma abundância esperando. Mas enquanto você vibrar como alguém que precisa pedir permissão, você nunca vai ocupar o que já é seu. Você não nasceu para implorar oportunidades. Você nasceu para atrair reinos. E a diferença entre implorar e atrair é puramente vibracional. Servos imploram porque vibram em escassez. Reis atraem porque vibram em abundância. E vibração não tem nada a ver com quanto dinheiro você tem agora. Tem a ver com quem você pensa que você é. A neurociência confirma o que Bob Proctor ensinou a vida inteira. Seu cérebro foi projetado para manter você na zona de conforto, mesmo que essa zona seja desconfortável. É o que os neurocientistas chamam de viés de confirmação e homeostase psicológica. Seu cérebro busca evidências que confirmam o que você já acredita sobre si mesmo. Se você acredita que é servo, seu cérebro vai filtrar a realidade e mostrar para você todas as evidências de que você realmente é servo. Ele vai ignorar oportunidades que não se encaixam nessa narrativa. Vai sabotar tentativas de crescimento que ameaçam a autoimagem de pequenez e vai te fazer sentir desconfortável, ansioso e até culpado quando você tenta sair dessa identidade. É por isso que quando você tenta pensar maior, uma voz interna grita: quem você pensa que é? Isso não é para você. Você vai falhar. Você vai parecer ridículo. Essa voz não é a verdade. É o paradigma de servo lutando para sobreviver. Mas você pode reprogramar isso. A neuroplasticidade funciona nos dois sentidos. Se você repetir consistentemente pensamentos de realeza, de dignidade, de merecimento, de soberania sobre sua vida, seu cérebro vai começar a criar novas autoestradas neurais. Vai começar a buscar evidências que confirmam essa nova identidade. Vai começar a filtrar oportunidades que se alinham com o pensamento real. E em aproximadamente 90 dias de repetição consciente, você terá um novo paradigma instalado. Bob Proctor chamava isso de paradigm shift, mudança de paradigma. E é a única forma real de transformar resultados externos. Porque resultados são sempre manifestações de paradigmas internos. O próximo ponto é ainda mais importante. O que vem agora muda tudo. Bob Proctor dedicou 60 anos da vida dele ensinando uma lei que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, a lei da vibração. As pessoas conhecem a lei da atração,
Mas Bob Proctor ensinava que a lei da atração é apenas consequência da lei da vibração. Tudo no universo vibra. Seu corpo vibra, seus pensamentos vibram, suas emoções vibram, e cada pensamento que você tem emite uma frequência específica. Pensamentos de gratidão emitem uma frequência, pensamentos de medo emitem outra, pensamentos de abundância emitem uma frequência, pensamentos de escassez emitem outra. E aqui está o que muda tudo. Você atrai situações, pessoas e circunstâncias que vibram na mesma frequência que você está emitindo. Não é o que você quer que determina o que você atrai, é o que você vibra. Você pode querer desesperadamente prosperidade, mas se você vibra em escassez, você vai continuar atraindo escassez. É física, não é misticismo. Albert Einstein, que Bob Proctor citava constantemente, disse: tudo é energia e isso é tudo o que existe. Combine-se à frequência da realidade que você deseja e você não poderá deixar de obter essa realidade. Não pode ser de outra forma. Isso não é filosofia, isso é física. Quando você pensa como servo, você emite uma frequência vibracional específica. É a frequência de eu não sou suficiente, a frequência de eu não mereço, a frequência de eu preciso me esforçar mais para provar meu valor. E essa frequência atrai situações que confirmam exatamente isso. Você atrai chefes que não te valorizam. Atrai clientes que querem pagar menos. Atrai oportunidades limitadas que exigem esforço máximo por retorno mínimo. E você olha para sua vida e pensa: é verdade mesmo, eu não sou suficiente. Olha as provas. Mas as provas não vieram antes da vibração, elas vieram depois. Você vibrou primeiro, atraiu depois. Bob Proctor explicava isso de um jeito brilhante. Imagine que sua mente é uma estação de rádio. Se você está sintonizado em 99.5 FM escassez, você não vai captar o sinal da 102.1 FM abundância. Não importa o quanto você quer ouvir abundância, enquanto você estiver sintonizado em escassez, é escassez que você vai receber. E a maioria das pessoas passa a vida inteira querendo abundância, mas vibrando em escassez. Trabalham duro, se esforçam, se sacrificam, mas a frequência mental continua a mesma. Eu não mereço, eu não sou capaz, eu preciso lutar. E o universo, que responde à vibração e não ao esforço, continua entregando mais luta. Reis naturalmente vibram em abundância sem esforço, porque a autoimagem deles está alinhada com posse, não com busca. Eles não vibram eu quero, eles vibram eu tenho. Eles não vibram eu espero, eles vibram eu decreto. Eles não vibram se Deus quiser, eles vibram Deus já quis e já preparou. A diferença é sutil, mas a vibração é completamente oposta. E Bob Proctor ensinava exatamente isso no livro Você Nasceu Rico. Você não nasceu para buscar riqueza, você nasceu rico e precisa apenas reivindicar o que já é seu. Mas reivindicar não significa afirmar com a boca enquanto o coração duvida. Reivindicar significa alinhar sua vibração mental com a realidade que você quer manifestar. É pensar, sentir e agir como alguém que já possui. É emitir a frequência de rei antes de ter o reino visível. E quando você faz isso consistentemente, a lei da vibração não tem escolha. Ela tem que manifestar no externo o que você está vibrando no interno. Não é mágica, não é sorte, é lei universal. E Bob Proctor provou isso com milhares de alunos que transformaram a vida financeira simplesmente mudando a frequência vibracional dominante. A diferença entre mentalidade de sobrevivência e mentalidade de soberania está na frequência. Sobrevivência vibra em medo. Será que vai dar? Será que vou conseguir? Será que vai faltar? Soberania vibra em certeza. Eu governo minha realidade. Eu crio abundância. Eu mereço prosperar. Sobrevivência pensa no problema. Soberania pensa na solução. Sobrevivência reage às circunstâncias. Soberania cria circunstâncias.
E o cérebro humano foi programado pela evolução para operar em modo sobrevivência, porque nossos ancestrais precisavam disso para não serem comidos por predadores. Mas você não vive mais numa caverna fugindo de leões. Você vive num mundo de abundância infinita, onde o único predador é o seu próprio paradigma mental. E se você continuar vibrando em sobrevivência, quando deveria vibrar em soberania, você vai continuar atraindo experiências de sobrevivência. Vai continuar sentindo que precisa lutar, competir, se proteger, acumular por medo de faltar. Mas reis não acumulam por medo. Reis expandem por visão. Reis não competem por migalhas. Reis criam banquetes. Reis não vibram em "e se faltar". Reis vibram em "eu multiplico". E essa mudança de frequência transforma tudo. Você atrai o que você vibra, não o que você deseja. Essa é a verdade mais libertadora e mais desafiadora que Bob Proctor ensinou. Porque significa que você pode desejar abundância todos os dias, pode rezar por prosperidade todas as noites. Mas, se a vibração dominante continua sendo de escassez, você vai continuar atraindo escassez. O desejo sem vibração alinhada não manifesta nada, mas a vibração alinhada sem desejo consciente manifesta automaticamente. É por isso que pessoas que não ligam para dinheiro, às vezes atraem dinheiro facilmente, enquanto pessoas obcecadas por dinheiro afastam dinheiro. Porque obsessão é vibração de falta, desapego é vibração de abundância. E a lei da vibração responde à frequência, não à intensidade do desejo. Bob Proctor contava a história de empresários que quebravam sempre que ficavam desesperados por dinheiro e prosperavam sempre que relaxavam e confiavam no processo. Não é coincidência, é vibração. Desespero emite frequência de escassez. Confiança emite frequência de abundância. E o universo responde exatamente à frequência emitida. A Bíblia já ensinava isso há milênios, muito antes de Bob Proctor formalizar a lei da vibração. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8 está escrito: "Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai." A Bíblia está dizendo: controle sua frequência mental. Pense intencionalmente em coisas que elevam sua vibração. Porque o que você pensa determina o que você sente, e o que você sente determina o que você vibra, e o que você vibra determina o que você atrai. Deus não deu esse ensinamento por acaso. Deus sabe que você foi criado à imagem dele, e a imagem de Deus é criadora. Você cria através do pensamento. E se você pensa em escassez, você cria escassez. Se você pensa em abundância, você cria abundância. É responsabilidade divina. Deus te deu o poder de criar através da vibração. E agora você precisa usar esse poder conscientemente. Earl Nightingale, que foi mentor de Bob Proctor, resumiu isso numa frase: "Nós nos tornamos aquilo que pensamos. Não o que desejamos, o que pensamos. Porque pensamento é vibração, e vibração é atração." Que oportunidades você está repelindo porque sua frequência mental diz que você não merece? Pense com honestidade. Quantas vezes alguém te ofereceu uma parceria, mas você recusou porque pensou que era bom demais para ser verdade? Quantas vezes você teve uma ideia brilhante, mas não executou porque sua vibração de servo disse que você não era qualificado o suficiente? Quantas vezes você viu uma oportunidade de investimento, de mudança de carreira, de expansão do negócio, mas o medo, a dúvida e a sensação de não merecer te paralisaram? Essas não foram oportunidades perdidas por falta de sorte. Foram oportunidades repelidas pela sua vibração de escassez, porque oportunidades têm frequência também. Oportunidades grandes vibram em frequência de realeza. E se você está vibrando em frequência de servo, você repele essas oportunidades automaticamente.
É como tentar sintonizar uma rádio FM num aparelho que só capta AM. A frequência simplesmente não se conecta. Sua mente é uma estação de rádio, e se você sintoniza FM escassez, não vai captar AM abundância. Você vai continuar atraindo exatamente o que sua vibração permite. Mas quando você muda a frequência, quando você reprograma seus pensamentos dominantes, quando você começa a vibrar como rei ao invés de servo, você de repente se torna um ímã para oportunidades que antes você repelia. As oportunidades sempre estiveram lá, mas agora você está sintonizado na frequência certa para percebê-las e atraí-las. Reis não atraem porque pedem. Reis atraem porque vibram em posse. Eles não vibram carência, eles vibram completude. Eles não vibram necessidade, eles vibram abundância. E essa vibração é magnética, é como um ímã invisível que puxa recursos, pessoas e oportunidades na direção deles. Bob Proctor sempre dizia que você não precisa perseguir o sucesso. Você precisa se tornar um ímã que atrai sucesso naturalmente. E você se torna ímã mudando sua frequência vibracional. Quando você pensa como rei, quando você sente como rei, quando você age como rei, você emite uma frequência que o universo reconhece como realeza, e o universo responde com experiências de realeza. Não porque você merece mais que outros, mas porque você está vibrando na frequência que corresponde a essas experiências. É lei, não é favor, é vibração, não é sorte, e qualquer pessoa pode fazer isso, incluindo você. Não importa de onde você veio, não importa quanto dinheiro você tem agora, não importa quantas vezes você fracassou antes. O que importa é a frequência que você escolhe emitir a partir de agora. E essa escolha está totalmente nas suas mãos. Mas aqui está o que vai mudar tudo. Bob Proctor guardou o melhor para este próximo ponto. A reprogramação do subconsciente é a habilidade mais valiosa que você pode desenvolver. E Bob Proctor criou métodos práticos e científicos para fazer isso. Porque não adianta entender intelectualmente que você precisa mudar sua vibração se você não sabe como reprogramar a mente que está emitindo a vibração errada. Seu subconsciente foi programado por anos, por décadas, através da repetição. Cada vez que você ouviu que dinheiro é difícil, seu subconsciente registrou. Cada vez que você viu seus pais lutando financeiramente, seu subconsciente registrou. Cada vez que você tentou algo e falhou, seu subconsciente registrou. E agora você tem um banco de dados mental gigantesco que diz: você é servo, você não merece, você não consegue. Essa programação está operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, controlando suas decisões, suas emoções, suas ações, e você nem percebe. É por isso que você pode conscientemente querer prosperidade, mas subconscientemente sabotar toda tentativa de prosperar. Seu consciente quer uma coisa, seu subconsciente está programado para outra. E Bob Proctor ensinava que o subconsciente sempre vence porque ele é infinitamente mais poderoso que o consciente. Mas a boa notícia é que você pode reprogramar o subconsciente usando as mesmas ferramentas que criaram a programação limitante: repetição, emoção e visualização. O exercício do espelho que Bob Proctor ensinou por décadas é uma das ferramentas mais poderosas de reprogramação mental que existem. Funciona assim. Todos os dias, de manhã e à noite, você fica em frente ao espelho, olha nos seus próprios olhos e declara afirmações de identidade em voz alta. Não são afirmações de desejo, são afirmações de identidade. Você não diz, eu quero ser próspero. Você diz, eu sou próspero. Você não diz, eu vou atrair abundância. Você diz, eu vibro em abundância. Você não diz, eu espero ter sucesso. Você diz, eu sou realeza espiritual criada à imagem do Rei Supremo. E você diz isso olhando nos seus próprios olhos, com emoção, com convicção, mesmo que no começo pareça mentira.
Porque seu subconsciente não distingue entre realidade e visualização vívida, acompanhada de emoção. Se você repetir com emoção suficiente, seu subconsciente vai aceitar como verdade. E quando o subconsciente aceita como verdade, ele reprograma seus padrões de pensamento, seus padrões emocionais, seus padrões de ação. Você começa a pensar automaticamente como rei, a sentir automaticamente como rei, a agir automaticamente como rei. E quando isso acontece, sua vibração muda completamente. Você para de emitir frequência de servo e começa a emitir frequência de realeza. E a lei da vibração responde instantaneamente. A repetição espaçada é o segredo científico por trás da criação de novos paradigmas. A neurociência descobriu que quando você repete um pensamento ou comportamento consistentemente, seu cérebro cria conexões neurais que tornam esse pensamento ou comportamento automático. No começo, pensar como rei vai parecer falso, forçado, desconfortável. Seu cérebro vai resistir porque a programação antiga de servo está profundamente enraizada. Mas se você continuar repetindo, todos os dias, sem exceção, em aproximadamente 21 dias, você vai notar uma mudança. Em 60 dias, a mudança vai ser significativa. Em 90 dias, você vai ter um novo paradigma instalado. Bob Proctor chamava isso de Paradigm Shift, e ele ensinava que 90 dias de repetição consciente e emocional são suficientes para transformar completamente sua realidade mental. Mas tem que ser todos os dias. Não pode ser quando você se lembra, quando você tem tempo, quando você está motivado. Tem que ser disciplina diária. Porque paradigmas não mudam com conhecimento. Paradigmas mudam com repetição. Você sabe que precisa pensar como rei, mas se você não repetir esse pensamento todos os dias, até que ele se torne automático, você vai continuar vibrando como servo. A repetição é o que transforma informação em transformação. As afirmações "eu sou" são baseadas em identidade, não em desejo, e isso faz toda a diferença vibracional. Quando você diz "eu quero ser rico", você está afirmando que você não é rico agora. E essa afirmação emite frequência de falta. Mas quando você diz "eu sou próspero", você está reprogramando sua identidade. Você está dizendo para o seu subconsciente: isso é quem eu sou, não o que eu quero ser. E o subconsciente, que não questiona, aceita e começa a alinhar seus pensamentos, emoções e ações com essa identidade. Bob Proctor ensinava que você tem que declarar sua identidade real antes de manifestar a realidade real, porque manifestação sempre segue identidade. Você não manifesta o que você quer, você manifesta quem você é. E se você é servo na sua autoimagem, você vai manifestar experiências de servo. Se você é rei na sua autoimagem, você vai manifestar experiências de rei. Algumas afirmações poderosas que Bob Proctor ensinava: eu sou próspero, eu sou abundante, eu vibro em riqueza. Eu mereço tudo de bom que a vida oferece. Eu sou realeza espiritual. Eu governo minha realidade financeira. Eu atraio oportunidades extraordinárias. Eu penso como rei. Essas afirmações, repetidas diariamente com emoção em frente ao espelho, reprogramam seu subconsciente em nível profundo. O poder da visualização criativa é científico, não místico. A neurociência descobriu que quando você visualiza algo com detalhes vívidos e emoção intensa, seu cérebro ativa as mesmas áreas que ativaria se você estivesse vivendo aquela experiência de verdade. Seu cérebro não consegue distinguir entre uma memória real e uma visualização vívida. E isso significa que você pode programar seu subconsciente através da imaginação controlada. Bob Proctor ensinava uma técnica específica de visualização. Todos os dias, preferivelmente antes de dormir, quando o subconsciente está mais receptivo, você fecha os olhos e se vê vivendo como rei, não de forma vaga, de forma detalhada. Você se vê tomando decisões com autoridade.
Você se vê atraindo oportunidades sem esforço. Você se vê sendo valorizado, respeitado, próspero. Você se vê vibrando em abundância. E você sente as emoções dessa realidade. Você sente a gratidão, a confiança, a alegria, a paz, porque emoção é o que ativa a reprogramação. Visualização sem emoção é fantasia. Visualização com emoção é programação. E quando você faz isso consistentemente, seu subconsciente começa a aceitar essa realidade como verdadeira. E quando o subconsciente aceita, ele automaticamente muda sua vibração para alinhar com essa realidade. Você para de vibrar como alguém que está buscando e começa a vibrar como alguém que já possui. A Bíblia confirma o poder da reprogramação mental em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformação acontece pela renovação do entendimento, não pela mudança das circunstâncias. Você renova seu entendimento, reprogramando seus pensamentos. E quando você faz isso, você se transforma. E quando você se transforma internamente, sua realidade externa se transforma automaticamente. Não é o contrário. Você não espera as circunstâncias mudarem para você mudar seus pensamentos. Você muda seus pensamentos e as circunstâncias respondem. Isso é fé aplicada. Fé não é esperar passivamente que Deus mude sua vida. Fé é alinhar sua vibração mental com a verdade de quem Deus diz que você é. E então observar a realidade se reorganizar ao redor dessa nova frequência. Deus já fez a parte dele, criando você à imagem de rei. Agora, você precisa fazer a sua parte, reprogramando a mente para aceitar essa identidade. Bob Proctor sempre dizia que Deus ajuda, quem se ajuda não é preguiça espiritual, é parceria divina. Deus deu as ferramentas, você usa as ferramentas. Quando você olha no espelho, você vê um rei ou vê alguém esperando coronação externa? Essa é a pergunta que revela tudo. Se você vê alguém que precisa provar valor, que precisa conquistar aprovação, que precisa esperar que outros reconheçam sua grandeza, você ainda está programado com paradigma de servo. Mas se você olha no espelho e reconhece a realeza espiritual que Deus plantou em você, se você vê alguém digno de abundância simplesmente por existir, se você vê um governante da própria realidade, você está reprogramado. E a diferença entre essas duas visões não está no que você vê fisicamente, está na frequência vibracional que você emite quando olha. Reprogramar a mente é como treinar um músculo. No começo parece falso, desconfortável, até ridículo. Você olha no espelho e diz, eu sou próspero, enquanto a conta está atrasada. Você diz, eu vibro em abundância, enquanto o saldo é negativo. E a mente consciente grita, mentira, mas você continua, você repete. Você sente a emoção da afirmação mesmo sem evidência externa. E depois de semanas, meses, você percebe que a afirmação se tornou sua força natural. Você não precisa mais se esforçar para pensar como rei. Você pensa automaticamente como rei. A reprogramação virou programação. O falso virou verdadeiro. E sua vibração mudou permanentemente. Você não precisa se tornar rei. Você precisa lembrar que sempre foi. A coroa sempre esteve na sua cabeça. Você só estava programado para não vê-la. Qual desses paradigmas de servo mais ressoa em você neste momento? Deixa aqui nos comentários qual te impactou mais profundamente. O que vem agora é o segredo que separa quem sonha de quem manifesta. Quase ninguém entende isso, mas você está prestes a descobrir. Bob Proctor ensinava uma distinção fundamental que a maioria das pessoas nunca entende. A diferença entre pensamento em circunstâncias e pensamento em resultados. Pensamento em circunstâncias é quando você olha para a situação atual e baseia seus pensamentos no que você vê. Você vê a conta atrasada e pensa, eu não tenho dinheiro. Você vê o emprego limitado e pensa,
eu não tenho oportunidades. Você vê o saldo negativo e pensa, eu sou pobre. Esse é pensamento reativo. É escravidão mental às circunstâncias. E servos pensam assim. Eles permitem que o mundo externo dite o mundo interno. Mas pensamento em resultados é completamente diferente. É quando você decide o resultado que quer e pensa constantemente nesse resultado independente das circunstâncias atuais. Você quer prosperidade? Você pensa em prosperidade todos os dias, mesmo que a realidade presente mostre escassez. Você quer abundância? Você vibra em abundância todos os dias, mesmo que o saldo bancário diga o contrário. Você quer sucesso? Você se vê bem-sucedido todos os dias, mesmo que as evidências atuais não confirmem. Isso não é negação da realidade. Isso é criação de nova realidade através da vibração, porque a realidade presente é resultado da vibração passada, e a realidade futura será resultado da vibração presente. Se você quer realidade diferente, você precisa vibração diferente. E vibração diferente começa com pensamento em resultados, não em circunstâncias. Como servos pensam em problemas, reis pensam em soluções. Isso parece simples, mas a diferença vibracional é gigantesca. Quando você enfrenta um obstáculo financeiro, um servo pensa, por que isso sempre acontece comigo? Onde eu errei? Por que eu sou tão azarado? Esse pensamento emite frequência de vítima, de impotência, de escassez. E a lei da vibração responde com mais situações que confirmam essa frequência. Mais problemas, mais obstáculos, mais azares. Mas um rei olha para o mesmo obstáculo e pensa, que oportunidade esse desafio está revelando? Que solução criativa eu posso criar aqui? Como eu posso transformar isso em trampolim? Esse pensamento emite frequência de poder, de criatividade, de abundância. E a lei da vibração responde com ideias, recursos, oportunidades que transformam o obstáculo em vantagem. Bob Proctor contava que ele enfrentou falências, dívidas massivas, momentos de desespero financeiro. Mas o que mudou tudo para ele não foi uma oportunidade externa, foi uma mudança interna de pensamento. Ele parou de pensar no problema e começou a pensar na solução. E quando ele fez isso, soluções começaram a aparecer de lugares inesperados. Pessoas que ele nem conhecia ofereciam ajuda. Ideias que ele nunca tinha considerado surgiam. Portas que estavam fechadas se abriam. Não porque o universo teve pena dele, mas porque ele mudou a frequência vibracional dele. A diferença entre reagir às circunstâncias e criar realidade está em quem tem o poder. Quando você reage, as circunstâncias têm o poder. Você é escravo do que acontece ao seu redor. Se as coisas vão bem, você pensa bem. Se as coisas vão mal, você pensa mal. Sua vibração é controlada pelo externo, mas quando você cria, você tem o poder. Você decide conscientemente o que pensar, independente do que acontece. As coisas podem ir mal, mas você pensa em soluções. A conta pode atrasar, mas você vibra em abundância. O saldo pode ser negativo, mas você se vê próspero. Você governa sua mente não é governada pelas circunstâncias, e isso é poder real. Napoleon Hill descobriu isso ao entrevistar os maiores milionários da época. Todos eles tinham domínio absoluto sobre seus pensamentos. Eles não permitiam que circunstâncias adversas ditassem sua vibração mental. Eles pensavam em resultados desejados, com tanta convicção, que a realidade externa eventualmente se reorganizava para refletir a realidade interna. Isso não é pensamento positivo ingênuo. Isso é controle vibracional científico. Você não nega os problemas. Você simplesmente recusa deixar os problemas controlarem sua frequência mental. Foco no que você quer atrair, não no que você quer evitar, porque o cérebro não processa negações vibracionais. Quando você pensa, eu não quero ser pobre, seu cérebro registra a imagem de pobreza e emite vibração de pobreza.
Quando você pensa, eu não quero dívidas, seu cérebro registra dívidas e emite vibração de dívida. O não quero é ignorado. A imagem mental permanece. É por isso que lutar contra algo normalmente fortalece aquilo. Você luta contra dívidas e atrai mais dívidas. Você luta contra a escassez e atrai mais escassez, porque você está vibrando exatamente naquilo que você está lutando contra. Mas quando você muda o foco para o que você quer, tudo muda. Ao invés de eu não quero dívidas, você pensa eu vibro em abundância financeira. Ao invés de eu não quero ser pobre, você pensa eu atraio prosperidade. Ao invés de eu não quero fracassar, você pensa eu manifesto sucesso. A imagem mental mudou, a vibração mudou, a atração mudou. A Bíblia ensina isso em Mateus capítulo 17, versículo 20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e há de passar. Nada vos será impossível. Fé não é esperar que o monte desapareça. Fé é visualizar o monte em outro lugar e vibrar como se já estivesse lá. É pensamento focado no resultado desejado com tanta convicção que a realidade física responde. O cérebro não distingue realidade de visualização vívida, e isso é a chave da manifestação através de pensamento em resultados. Quando você visualiza algo com detalhes ricos e emoção intensa, seu cérebro ativa os mesmos padrões neurais que ativaria se você estivesse vivendo aquela experiência. Isso significa que visualização não é fantasia, visualização é ensaio mental. Você está literalmente treinando seu cérebro para operar na frequência do resultado desejado. Bob Proctor ensinava uma técnica poderosa. Todos os dias, você reserva 10 minutos para fechar os olhos e se ver vivendo o resultado final. Não pensando no processo, no caminho, nos obstáculos, pensando no resultado. Você se vê próspero. Você sente a sensação de abundância. Você ouve as conversas que você teria, você vê as roupas que você usaria, os lugares que você frequentaria, as pessoas que você atrairia. E você faz isso tão vividamente que seu corpo responde emocionalmente como se fosse real. Porque quando seu corpo responde emocionalmente, seu subconsciente aceita como memória. E quando é aceito como memória, você para de vibrar como alguém buscando aquilo e começa a vibrar como alguém que já tem aquilo. E quando você vibra como alguém que já tem, a lei da vibração manifesta. Neville Goddard ensinava a mesma coisa. Viva no fim. Não viva no desejo do fim. Viva como se o fim já fosse realidade. E o fim se manifestará. Quanto tempo por dia você gasta pensando no que não quer versus no que você já conquistou mentalmente? Essa pergunta revela onde está sua vibração dominante. Se você passa o dia inteiro pensando em contas, problemas, dívidas, medos, você está vibrando naquilo, e a lei da vibração vai te dar mais daquilo. Mas se você disciplina sua mente para passar o dia pensando no resultado desejado, na prosperidade conquistada, na abundância manifestada, você está vibrando naquilo. E a lei da vibração vai te dar mais daquilo. Bob Proctor chamava isso de seminário mental diário. O hábito de dedicar tempo todos os dias para pensar intencionalmente em resultados ao invés de reativamente em circunstâncias. Pode ser 10 minutos de manhã, 10 minutos à noite, mas tem que ser intencional. Você desliga distrações, fecha os olhos e pensa só em resultados. Você se vê próspero, abundante, bem-sucedido. Você sente as emoções disso. Você vibra nisso. E quando você faz isso todos os dias, você reprograma sua vibração dominante. Você para de vibrar automaticamente em escassez e começa a vibrar automaticamente em abundância. E quando sua vibração automática muda, sua vida muda, porque vida é sempre reflexo de vibração. Reis olham para terras vazias e veem impérios construídos. Servos olham e veem apenas obstáculos. Isso não é otimismo cego, isso é visão real. Servos veem o que falta, reis veem o que pode ser criado.
Servos veem limitações. Reis veem possibilidades. Servos veem razões para não tentar. Reis veem formas de fazer acontecer. E a diferença está puramente no pensamento. A terra vazia é a mesma. As circunstâncias são as mesmas. Mas o pensamento determina o que você faz com aquelas circunstâncias. E o que você faz determina o resultado. Bob Proctor sempre dizia que circunstâncias não determinam resultados. Pensamento sobre circunstâncias determina resultados. Duas pessoas podem enfrentar a mesma crise financeira. Uma pensa: acabou para mim e eu nunca vou me recuperar. Outra pensa: que oportunidade incrível de reconstruir melhor. A primeira vibra em derrota e atrai mais derrota. A segunda vibra em possibilidade e atrai oportunidades de reconstrução. É a mesma crise, mas vibração oposta. E vibração oposta cria resultado oposto. Sua mente magnética atrai exatamente aquilo em que você mais pensa. Escolha pensar em reinados, não em ruínas. Quantas dessas frequências de escassez você reconheceu operando na sua vida? Escreve o número nos comentários e vamos reprogramar juntos. Espera só até você entender o próximo ponto. Bob Proctor ensinou isso de um jeito que vai mudar sua vibração instantaneamente. Mentalidade de abundância ilimitada é uma das características mais marcantes de quem pensa como rei. E Bob Proctor dedicou anos ensinando que reis naturalmente entendem uma verdade fundamental. Abundância não compete. Abundância multiplica. Servos operam com mentalidade de escassez porque foram programados a acreditar que existe um bolo fixo de riqueza no mundo e que se alguém pega um pedaço maior, sobra menos para os outros. Então eles competem, eles se comparam, eles sentem inveja quando outros prosperam. Eles têm medo de compartilhar conhecimento porque acham que vão perder vantagem. Essa vibração de competição e escassez atrai exatamente isso, competição e escassez. Mas reis entendem que a abundância é infinita, que quando alguém prospera, isso não diminui a abundância disponível para você, isso prova que a abundância é possível. Que quando você compartilha conhecimento, você não perde conhecimento, você multiplica impacto. Que quando você celebra o sucesso de outros, você vibra em frequência de sucesso e atrai sucesso para você. É uma mentalidade completamente oposta. E essa diferença de mentalidade cria diferença de vibração, que cria diferença de resultado. Bob Proctor sobre reis que criam múltiplos reinos, não uma única fonte. Essa é uma revelação poderosa. Servos se apegam a uma única fonte de renda porque foi assim que foram programados. Arrume um emprego estável, trabalhe 40 anos, se aposente. É mentalidade de segurança, não de soberania. E segurança baseada em uma única fonte é ilusória, porque aquela fonte pode secar a qualquer momento. Você pode ser demitido, a empresa pode falir, a economia pode mudar, e de repente aquela segurança que você sacrificou décadas para construir desaparece. Mas reis pensam diferente. Reis entendem que segurança verdadeira vem de múltiplas fontes de abundância. Eles criam diversos fluxos de renda, diversos investimentos, diversas formas de gerar valor, porque eles sabem que se uma fonte diminui, outras continuam fluindo. E mais importante, eles sabem que cada nova fonte de renda é uma nova expressão da capacidade criativa deles. Não é ganância, é expansão. Não é insegurança, é sabedoria. A Bíblia ensina isso em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, não sobre a água, sobre as águas. Plural, múltiplas direções, múltiplas fontes, múltiplos reinos. Por que mentalidade de servo se apega à segurança de um emprego? Porque servo foi programado para depender, não para criar. Servo foi ensinado que alguém precisa dar oportunidade para ele, que alguém precisa aprová-lo, que alguém precisa pagar para ele. Então ele se apega desesperadamente a quem dá, a quem aprova, a quem paga.
E esse apego é vibração de dependência, e dependência atrai mais dependência. Você fica cada vez mais refém daquela única fonte, cada vez mais com medo de perder, cada vez mais disposto a aceitar condições ruins só para manter aquela segurança. Mas reis não foram programados para depender, foram programados para criar. Rei entende que ele pode criar valor em múltiplas direções, que ele não precisa esperar que alguém dê oportunidade, ele cria oportunidades, que ele não precisa ser aprovado, ele aprova a si mesmo, que ele não precisa esperar pagamento, ele gera riqueza. E essa mentalidade de criação é vibração de poder. E poder atrai mais poder. Você atrai recursos, pessoas, oportunidades que expandem sua capacidade de criar. Você para de ser refém de uma fonte e se torna senhor de múltiplas fontes. Bob Proctor sempre dizia: emprego não é segurança, habilidade de criar valor é segurança. E quando você tem habilidade de criar valor, você tem habilidade de criar renda de qualquer lugar. Pensamento real entende que a abundância é ilimitada e está em toda parte. Você só precisa sintonizar a frequência certa para perceber. A maioria das pessoas olha para o mundo e vê limitação, vê concorrência, vê escassez. Mas isso não é a realidade. Isso é a percepção programada pela mentalidade de servo. A realidade é que vivemos num universo de abundância infinita. Existem ideias infinitas esperando serem captadas. Existem oportunidades infinitas esperando serem percebidas. Existem recursos infinitos esperando serem acessados. O que falta não é abundância. O que falta é vibração alinhada com abundância. É como viver cercado de estações de rádio, mas só conseguir sintonizar uma. As outras estações existem, estão transmitindo, mas você não capta porque não está na frequência certa. Quando você muda sua vibração de escassez para abundância, quando você reprograma seu pensamento de limitação para possibilidade infinita, você de repente começa a perceber oportunidades que sempre estiveram lá. Começa a ter ideias que sempre estiveram disponíveis. Começa a atrair recursos que sempre existiram. A abundância não apareceu. Você apenas sintonizou a frequência certa para percebê-la. A vibração de escassez faz você competir ao invés de criar. Quando você acredita que a abundância é limitada, você entra em modo competição. Você precisa ser melhor que os outros para pegar a fatia do bolo. Você precisa esconder seus segredos para manter vantagem. Você precisa derrubar concorrentes para subir. E essa vibração de competição é extremamente desgastante e limitante, porque competição pressupõe que existe um número fixo de vencedores e você precisa lutar para ser um deles. Mas criação pressupõe que você pode gerar valor novo, oportunidade nova, riqueza nova. Você não precisa tirar de ninguém. Você cria do zero. E quando você vibra em criação, ao invés de competição, você atrai colaboradores ao invés de competidores. Você atrai parcerias ao invés de batalhas. Você atrai expansão ao invés de limitação. Bob Proctor ensinava que os maiores sucessos que ele teve na vida não vieram de competir com alguém. Vieram de criar algo novo que nem existia antes. Ele não tentou ser melhor que outro palestrante motivacional. Ele criou um estilo único dele. Ele não tentou roubar clientes de concorrentes. Ele atraiu pessoas que vibravam na mesma frequência que ele. Isso é mentalidade real. Isso é vibração de abundância. A neurociência da mentalidade fixa versus mentalidade de crescimento confirma o que Bob Proctor ensinava sobre paradigmas. Pesquisas mostram que pessoas com mentalidade fixa acreditam que habilidades são inatas e limitadas. Você nasce com um certo nível de inteligência, talento, capacidade, e não pode mudar isso. Então, quando essas pessoas enfrentam um desafio difícil, elas desistem rapidamente porque interpretam a dificuldade como prova de que não têm a habilidade necessária.
Mas pessoas com mentalidade de crescimento acreditam que habilidades podem ser desenvolvidas através de esforço, estratégia e aprendizado. Então, quando enfrentam um desafio difícil, elas veem como oportunidade de crescer. E a diferença de resultados entre esses dois grupos é enorme. Mentalidade fixa leva a evitar riscos, evitar desafios, estagnação. Mentalidade de crescimento leva a abraçar riscos calculados, buscar desafios, expansão constante. E o mais importante, mentalidade não é fixa, mentalidade pode ser reprogramada. Você pode ter sido condicionado com mentalidade fixa de servo, mas pode reprogramar para mentalidade de crescimento de rei. E quando você faz isso, sua vibração muda de limitação para possibilidade infinita. Você está construindo um reino com várias fontes de prosperidade ou está amarrado a uma única porta que pode fechar? Essa pergunta é desconfortável, mas necessária. Se você perdesse sua fonte principal de renda hoje, você teria outras fontes sustentando você? Ou você entraria em pânico total, porque todas as suas finanças dependem de uma única fonte? Reis plantam em muitas terras porque sabem que a abundância não compete, multiplica. Eles têm renda do trabalho principal, mas também têm investimentos gerando renda passiva. Também têm projetos paralelos gerando valor. Também têm propriedades, ativos, múltiplas formas de criar e receber abundância. Não porque eles são gananciosos, mas porque eles entendem que isso é sabedoria. É semear em múltiplas terras para garantir colheita mesmo se uma terra não produzir aquele ano. É vibração de abundância, não de escassez. Quando você pensa como rei, você não busca segurança em uma fonte, você cria abundância em todas as direções. E quanto mais você cria, mais você prova para si mesmo que você é capaz de criar. E quanto mais você prova que é capaz, mais sua vibração se alinha com criação. E quanto mais você vibra em criação, mais oportunidades de criar aparecem. É um ciclo ascendente de abundância multiplicada. O próximo ponto é tão importante que Bob Proctor dedicou programas inteiros só para isso. Prepare-se. A zona de conforto é a maior inimiga da realeza. E Bob Proctor ensinou isso de forma implacável. Zona de conforto não é confortável. Zona de conforto é familiar. É o conjunto de pensamentos, emoções, comportamentos e situações que você conhece. E o cérebro humano foi programado pela evolução para preferir o familiar ao desconhecido, mesmo que o familiar seja ruim. É por isso que pessoas ficam em relacionamentos tóxicos, em empregos que odeiam, em situações financeiras miseráveis. Não porque elas gostam dessas situações, mas porque essas situações são familiares. E familiar sente menos ameaçador que desconhecido. Mas reis entendem que crescimento sempre acontece fora da zona de conforto, que riqueza está do outro lado do medo, que abundância exige que você faça o que você nunca fez. E então eles treinam a si mesmos para abraçar o desconforto, para tomar decisões que os assustam, para fazer apostas que os desafiam. Não por serem corajosos naturalmente, mas por entenderem que conforto é prisão. E eles escolhem liberdade, não conforto. Porque servos escolhem segurança previsível e reis escolhem expansão arriscada. Porque servos foram programados para evitar perda. Reis foram programados para buscar ganho. Neurociência mostra que o cérebro humano responde mais intensamente à ameaça de perda do que à possibilidade de ganho. É o que chamam de aversão à perda. Você sente mais dor perdendo R$ 100 do que prazer ganhando R$ 100. Então, a maioria das pessoas toma decisões baseadas em evitar perda ao invés de buscar ganho. Elas escolhem um emprego seguro que paga pouco, mas não tem risco de demissão, ao invés do negócio próprio que pode render muito, mas tem risco de fracasso. Elas escolhem investimentos conservadores que rendem pouco, mas são seguros, ao invés de investimentos arrojados que podem multiplicar, mas têm volatilidade. Elas escolhem segurança previsível.
E segurança previsível é vibração de servo, porque servo busca não perder, não ganhar. Mas reis foram reprogramados para buscar ganho. Eles avaliam risco, sim, mas o foco deles é na oportunidade, não no perigo. Eles pensam, se der certo, eu multiplico. Se não der, eu aprendo. E essa vibração de expansão atrai oportunidades de expansão, decisões instantâneas baseadas em visão, não em medo. É uma habilidade que distingue reis de servos. Servos demoram eternamente para tomar decisões porque ficam analisando todos os riscos possíveis, todos os cenários de fracasso, todas as opiniões de outras pessoas. Eles têm medo de errar, então ficam paralisados. Mas enquanto eles estão analisando, a oportunidade passa e eles perdem. Não porque tomaram decisão errada, mas porque não tomaram decisão nenhuma. Reis tomam decisões rapidamente porque eles decidem baseados em visão, não em medo. Eles olham para a oportunidade e perguntam, isso se alinha com o meu objetivo final? Se sim, eles decidem. Vão aprender no caminho, vão ajustar se necessário. Mas eles agem. Bob Proctor sempre dizia que indecisão é vibração de servo. Decisão rápida é vibração de rei, porque reis confiam na capacidade deles de lidar com consequências. Servos têm medo de consequências, então não decidem. E não decidir é decidir permanecer onde está. É decidir ficar na escassez. É decidir vibrar em medo. E medo atrai mais situações para ter medo. A vibração de medo repele oportunidades transformadoras, porque oportunidades vibram em frequência de possibilidade. E medo vibra em frequência de impossibilidade. Quando uma oportunidade grande aparece, oportunidade que pode mudar sua vida, seu cérebro programado com paradigma de servo imediatamente dispara alarmes de medo. E se der errado? E se eu falhar? E se as pessoas me julgarem? E se eu perder dinheiro? Esses pensamentos emitem vibração de medo. E medo é frequência de contração, não de expansão. Quando você vibra em medo, você repele a oportunidade. Você racionaliza motivos para não aproveitar. Você convence a si mesmo que não é a hora certa, que você não está preparado, que é muito arriscado, e você perde a oportunidade. Mas a oportunidade não era o problema. Medo era o problema. E medo é paradigma que pode ser reprogramado. A Bíblia ensina em Provérbios capítulo 28, versículo 1, o justo é ousado como leão. Justos não são ausentes de medo. Justos são ousados apesar do medo. Eles sentem o medo, mas agem mesmo assim, porque eles entendem que ousadia é frequência que atrai oportunidades transformadoras. Como o cérebro foi programado para evitar risco, mas reis reprogramam para abraçar crescimento. O cérebro tem uma estrutura chamada amígdala, que funciona como sistema de alarme. Toda vez que você enfrenta algo desconhecido ou potencialmente ameaçador, a amígdala dispara sinais de perigo. Isso foi útil quando humanos precisavam evitar predadores, mas hoje essa programação sabota crescimento. Porque a amígdala não distingue entre ameaça real e ameaça percebida. Ela dispara alarme quando você vai fazer uma apresentação importante, quando você vai investir dinheiro, quando você vai pedir aumento, quando você vai começar negócio próprio. Mesmo que essas situações não sejam ameaças reais de morte, a amígdala trata como se fossem. E você sente ansiedade, medo, vontade de fugir. Servos obedecem à amígdala e evitam a situação. Reis entendem o que está acontecendo e reprogramam a resposta. Eles agradecem à amígdala por tentar proteger, mas escolhem agir mesmo assim. Eles respiram profundamente, visualizam sucesso, lembram quem eles são e fazem o que precisa ser feito. E toda vez que eles fazem isso, eles enfraquecem o poder da amígdala e fortalecem o poder da visão. Eventualmente, o cérebro se reprograma para associar risco calculado com oportunidade, não com ameaça.
Risco calculado versus imprudência é sabedoria real, que Bob Proctor enfatizava. Reis não são inconsequentes, reis são estratégicos. Eles não apostam tudo cegamente em qualquer oportunidade. Eles avaliam, eles pesquisam, eles calculam probabilidades. Mas depois que eles fazem a análise, eles agem. Eles não ficam paralisados por análise eterna. Imprudência é agir sem pensar. Sabedoria é pensar e agir. Covardia é pensar eternamente e nunca agir. E covardia disfarçada de prudência é a armadilha mais comum de servos. Eles dizem que estão sendo prudentes, mas na verdade estão sendo covardes. Estão com medo de fracassar, então nunca tentam. E nunca tentar garante que você nunca vai ter sucesso. Reis assumem riscos calculados, sabendo que fracasso é possível, mas crescimento é garantido. Porque mesmo se o risco não der o resultado esperado, eles ganham experiência, aprendizado, conexões. Eles saem mais fortes de qualquer forma. Servos evitam risco tentando garantir que nunca vão fracassar, mas ao fazer isso, eles garantem que nunca vão ter sucesso, porque sucesso sempre exige risco. Quantas vezes você já disse não para oportunidades reais porque sua mente de servo gritou perigo? Pense com honestidade brutal. Quantas vezes alguém te ofereceu sociedade, parceria, investimento, mudança de carreira, e você disse não porque teve medo? Quantas vezes você teve ideia brilhante, mas não executou porque pensou que era arriscado demais? Quantas vezes você viu porta aberta, mas não entrou porque ficou analisando tudo que poderia dar errado? Essas não foram decisões prudentes, foram decisões baseadas em paradigma de servo. E cada vez que você disse não por medo, você reforçou a programação de que você não é capaz, que você não merece, que você precisa ficar pequeno. Zona de conforto é como um trono feito de papel. Parece seguro até você perceber que está te impedindo de voar. Você fica sentado confortavelmente naquele trono de papel enquanto reis estão construindo impérios. E, eventualmente, aquele trono de papel desmorona, porque conforto baseado em medo nunca é sustentável. Mas se você tivesse saído do trono de papel quando teve oportunidade, você estaria voando agora. Reis não evitam o desconhecido. Eles governam territórios que servos nem ousam explorar. Se você está sentindo sua vibração mudar agora, deixa um eu vibro como rei nos comentários. Isso aqui vai explodir sua mente. O último ponto é o que transforma tudo que você aprendeu em manifestação real. A ativação da atração magnética através da frequência real é o clímax de tudo que Bob Proctor ensinou por 60 anos. Porque você pode entender intelectualmente tudo sobre paradigmas, vibração, reprogramação mental, mas se você não ativar a atração magnética, você não vai manifestar resultados. Atração magnética é quando você se torna um ímã que puxa oportunidades, recursos e pessoas na sua direção sem esforço forçado. É quando você para de perseguir a abundância e a abundância começa a te perseguir. É quando você para de implorar por oportunidades e oportunidades começam a aparecer naturalmente. Mas isso só acontece quando você vibra consistentemente em frequência real. Não ocasionalmente, não quando você está motivado, mas consistentemente. Sua vibração dominante precisa ser de rei, não de servo. E vibração dominante é determinada pelos seus pensamentos dominantes, suas emoções dominantes, suas ações dominantes. Bob Proctor ensinava que você precisa se tornar aquilo que você quer atrair. Se você quer atrair prosperidade, você precisa vibrar em prosperidade. Se você quer atrair sucesso, você precisa vibrar em sucesso. Se você quer atrair realeza, você precisa vibrar como rei. Bob Proctor, sobre a imagem de prosperidade como ímã vibracional. Imagem de prosperidade não é quanto dinheiro você tem na conta, é como você se vê mentalmente.
No livro Você Nasceu Rico, Bob Proctor explica que a imagem de prosperidade é a visualização mental vívida de você vivendo em abundância. E quando você mantém essa imagem consistentemente na mente, com emoção, com detalhes ricos, com convicção total, essa imagem se torna imã. Ela puxa recursos, oportunidades, pessoas que vibram na mesma frequência. É lei da atração em ação, mas lei da atração é consequência da lei da vibração. Você não atrai o que visualiza uma vez. Você atrai o que você se torna através da visualização consistente. Quando você visualiza prosperidade todos os dias, quando você sente as emoções de prosperidade, quando você pensa pensamentos de prosperidade, seu subconsciente reprograma. Sua autoimagem muda. E quando sua autoimagem muda, sua vibração muda. E quando sua vibração muda, o que você atrai muda. Você começa a perceber oportunidades que sempre estiveram lá. Começa a atrair pessoas que podem ajudar. Começa a ter ideias lucrativas. Não porque a sorte mudou, porque a vibração mudou. Como reis, naturalmente atraem pessoas, recursos e oportunidades sem esforço forçado, porque eles vibram em confiança, não em desespero. Desespero repele, confiança atrai. Quando você está desesperado por oportunidade, por dinheiro, por conexão, você emite uma vibração de carência. E carência repele. As pessoas sentem, mesmo que subconscientemente, que você está vibrando em falta e elas se afastam. Oportunidades sentem que você está vibrando em desespero e elas desaparecem. Mas quando você vibra em confiança, em abundância, em certeza de que você merece e vai manifestar, você emite uma vibração de completude. E completude atrai. Pessoas querem estar perto de quem vibra em abundância. Oportunidades fluem na direção de quem vibra em certeza. Recursos aparecem para quem vibra em merecimento. É lei magnética. Reis não correm atrás. Reis atraem. E a diferença está puramente na vibração. Quando você reprograma seus paradigmas de servo para realeza, quando você eleva sua frequência de escassez para abundância, você se torna imã natural. Você para de forçar e começa a fluir. Gratidão diária como prática que eleva a frequência real é uma das ferramentas mais poderosas, mas mais subestimadas. Bob Proctor ensinava que gratidão é uma das vibrações mais elevadas que existem. Quando você sente gratidão genuína, você não pode sentir escassez simultaneamente. Gratidão é abundância reconhecida. É vibração de eu tenho, não de eu preciso. E quando você vibra em eu tenho, a lei da vibração responde com mais coisas para você ter. Mas não é gratidão falsa, mecânica, repetitiva. É gratidão sentida. Todos os dias, preferencialmente de manhã, você reserva alguns minutos para sentir gratidão profunda por tudo que você já tem. Não foca no que falta, foca no que já existe. Você tem saúde? Seja grato. Você tem teto? Seja grato. Você tem pessoas que te amam? Seja grato. E quando você sente essa gratidão, sua vibração eleva instantaneamente. Você sai de frequência de falta e entra em frequência de abundância. E quando você começa o dia vibrando em abundância, você atrai experiências de abundância durante o dia. É prática simples, mas transformadora. Wallace Wattles, no livro A Ciência de Ficar Rico, escreveu que gratidão é o elo entre você e a fonte de toda a abundância. Quando você vibra em gratidão, você se conecta com a fonte. E quando você se conecta com a fonte, a abundância flui naturalmente. Afirmações. Eu sou o que reprogramam identidade de rei são o método de reprogramação mais direto. Não são afirmações de desejo ou esperança, são declarações de identidade. Eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou realeza espiritual, eu sou ímã de oportunidades, eu sou governante da minha realidade financeira, eu vibro em riqueza, eu mereço tudo de bom,
Eu atraio sucesso naturalmente. Quando você declara essas afirmações em voz alta, olhando nos próprios olhos no espelho, com emoção, com convicção, você está reprogramando o subconsciente em nível profundo. O subconsciente não questiona, ele aceita. E quando ele aceita a nova identidade, ele automaticamente alinha pensamentos, emoções e ações com essa identidade. Você para de pensar como servo e começa a pensar como rei automaticamente. Você para de sentir como vítima e começa a sentir como governante automaticamente. Você para de agir com carência e começa a agir com confiança automaticamente. Bob Proctor fez isso todos os dias da vida adulta dele. E ele transformou de alguém falido e sem direção em um dos maiores especialistas em prosperidade do mundo. Não porque ele teve sorte, porque ele reprogramou a identidade dele através de afirmações "eu sou", repetidas diariamente com emoção. A Bíblia confirma o poder da identidade real em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Deus não está falando de sobrevivência, Deus está falando de abastança. Janelas do céu abertas, bênção que transborda. Esse é o nível de abundância que Deus quer para você. Mas essa abundância só flui quando você vibra em merecimento. Quando você se vê como filho do rei, não como mendigo na porta do palácio. Quando você entende que Deus criou você à imagem dele, e imagem de Deus é criadora, poderosa, abundante. Você não está pedindo favor, você está reivindicando herança. Você não está esperando sorte, você está ativando lei. E quando você ativa a lei da vibração, alinhando sua frequência com a verdade de quem você é, Deus abre as janelas do céu. Não porque Deus mudou, porque você mudou. Sua vibração se alinhou com a abundância que sempre esteve disponível. Visualização criativa científica é ver-se governando antes de manifestar. Todos os dias, você fecha os olhos e se vê vivendo como rei. Não de forma vaga, de forma cinematográfica. Você se vê tomando decisões com autoridade total. Você se vê gerenciando múltiplas fontes de renda. Você se vê sendo consultado por pessoas influentes. Você se vê vibrando em confiança absoluta. Você se vê atraindo oportunidades sem esforço. E você sente as emoções disso. Você sente a gratidão de viver naquela realidade. Você sente a paz de saber que você merece. Você sente a alegria de prosperar com propósito. E quando você faz isso com detalhes ricos e emoção intensa, seu cérebro não distingue entre memória real e visualização vívida. Ele começa a criar padrões neurais como se você já estivesse vivendo aquela realidade. E quando os padrões neurais mudam, a vibração muda. E quando a vibração muda, a atração muda. Você para de vibrar como alguém buscando e começa a vibrar como alguém que já possui. E quando você vibra como alguém que já possui, a lei da vibração manifesta. Neville Goddard ensinava: não visualize você recebendo, visualize você já tendo recebido. Porque a vibração de receber é de falta, a vibração de já ter recebido é de posse. A lei da atração, como consequência natural da lei da vibração real, é a síntese de tudo. Pessoas falam de lei da atração como se fosse magia. Você pensa positivo e coisas boas acontecem. Mas Bob Proctor ensinou que lei da atração não é primária. Lei da vibração é primária. Tudo vibra. Você vibra. E você atrai o que vibra na mesma frequência que você. Não é positivo ou negativo. É frequência. Se você vibra em escassez, você atrai escassez. Se você vibra em abundância, você atrai abundância. Se você vibra em medo, você atrai situações que geram medo. Se você vibra em confiança, você atrai situações que reforçam confiança. É física, não é filosofia.
E quando você entende isso, você para de tentar pensar positivo e começa a reprogramar sua vibração fundamental. Você para de fazer afirmações vazias e começa a mudar paradigmas profundos. Você para de visualizar ocasionalmente e começa a viver mentalmente na frequência do resultado desejado. E quando você faz isso consistentemente, a lei da atração não tem escolha. Ela manifesta no externo o que você está vibrando no interno. Reis entendem isso, servos esperam sorte, reis governam vibração, e quem governa vibração, governa atração, e quem governa atração, governa manifestação. Se você já é rei na mente de Deus, por que você ainda está esperando coronação externa? Essa é a pergunta que vai te libertar ou te prender dependendo da resposta. A verdade é que você já é rei. Deus já te criou à imagem dele, já te deu domínio, já te deu poder de criar através do pensamento, já preparou a abundância, a coroa já existe, o trono já existe, o reino já existe. O que falta não é coronação externa, o que falta é aceitação interna. Você está esperando que o mundo te coroe, mas o mundo só coroa quem já se vê como rei. Você está esperando a aprovação externa para se sentir digno, mas dignidade vem de dentro, não de fora. Sua vibração real é como um farol que atrai navios de oportunidade através da escuridão. Mas se o farol não está aceso, os navios não encontram você. E você acende o farol, reprogramando paradigmas, elevando frequência, pensando como rei, vibrando como rei, agindo como rei. Não depois que a abundância chegar, antes da abundância chegar, porque a abundância não vem para você se tornar rei. A abundância vem porque você se tornou rei. Você não atrai o que você quer, você atrai quem você decide ser. E hoje você decide ser rei. Compartilha isso com alguém que precisa entender que pensar como rei não é arrogância, é ativação da identidade divina. Qual ensinamento de Bob Proctor mudou sua frequência para sempre? Deixa aqui embaixo. E agora, a consolidação final de tudo que você descobriu. Você chegou ao fim desta jornada transformadora, mas o fim é apenas o começo. Porque tudo que você aprendeu nos últimos 60 minutos não vale absolutamente nada se permanecer apenas como informação. Informação sem aplicação é entretenimento. E você não está aqui para se entreter, você está aqui para se transformar. Bob Proctor ensinou durante 60 anos que conhecimento é potencial poder, mas só se torna poder quando você age. E a ação mais importante que você precisa tomar agora, hoje, neste exato momento, é decisão. Decisão de que você não vai mais aceitar vibrar em frequência de servo. Decisão de que você não vai mais permitir que paradigmas herdados controlem seu destino financeiro. Decisão de que a partir de agora você pensa como rei, você sente como rei, você age como rei. Porque quando você toma essa decisão com convicção total, com emoção profunda, com compromisso inabalável, a lei da vibração responde instantaneamente. Sua frequência muda. E quando sua frequência muda, sua atração muda. E quando sua atração muda, sua realidade muda. Não é mágica, é lei universal. E você tem acesso a essa lei agora mesmo. Você descobriu hoje que a razão pela qual você trabalha tanto, mas atrai pouco, não tem nada a ver com falta de esforço, capacidade ou merecimento. Tem tudo a ver com paradigmas invisíveis que foram programados no seu subconsciente desde a infância. Você foi ensinado a pensar como servo, a vibrar em escassez, a aceitar sobras como se fossem tudo que você merece. Mas Bob Proctor revelou a verdade libertadora. Paradigmas podem ser quebrados, subconsciente pode ser reprogramado, vibração pode ser elevada. E quando você faz isso através das ferramentas práticas que você aprendeu, o exercício do espelho, as afirmações, eu sou,
a visualização criativa, a gratidão diária, o pensamento em resultados, você ativa a atração magnética que reis possuem naturalmente. Você para de perseguir abundância e a abundância começa a te perseguir. Você para de implorar por oportunidades e oportunidades começam a fluir na sua direção. Você para de vibrar em carência e começa a vibrar em completude. E completude atrai tudo. A Bíblia já ensinava em Provérbios capítulo 23, versículo 7. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Você não é o que as circunstâncias dizem. Você é o que você pensa que você é. E se você pensa como rei, você vive como rei. A jornada de reprogramação não é rápida, mas é garantida. Bob Proctor provou com milhares de alunos que 90 dias de aplicação consistente das técnicas que você aprendeu são suficientes para criar mudança de paradigma profunda e permanente. 90 dias de exercício do espelho todos os dias. 90 dias de afirmações. Eu sou com emoção. 90 dias de visualização criativa antes de dormir. 90 dias de gratidão pela manhã. 90 dias de pensamento em resultados ao invés de circunstâncias. 90 dias de decisões baseadas em visão, não em medo. Parece muito? Você passou décadas sendo programado com paradigmas de servo. Você pode dedicar 90 dias para reprogramar com paradigmas de rei. E nesses 90 dias, você vai notar mudanças. Nos primeiros 21 dias, você vai perceber que os pensamentos automáticos de escassez começam a enfraquecer. Nos 60 dias, você vai notar que oportunidades começam a aparecer de lugares inesperados. Nos 90 dias, você vai olhar para a sua vida e não vai reconhecer a vibração antiga. Você vai vibrar como rei. E quando você vibra como rei, você atrai reinos. Não porque Deus teve pena de você, mas porque você ativou a lei que sempre esteve disponível. Lei da vibração mais lei da atração igual manifestação garantida. Não é promessa vazia, é princípio científico validado por neurociência e confirmado por escrituras sagradas. E lembre-se da verdade final que liberta você de toda culpa, todo medo, toda dúvida. Você atrai tudo quando pensa como um rei, porque Deus criou você à imagem dele. E Deus é o Rei Supremo do universo. Quando você pensa pequeno, quando você vibra em escassez, quando você aceita menos do que abundância, você não está sendo humilde, você está negando sua própria essência divina. Humildade verdadeira não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos sobre si mesmo e mais sobre o propósito que Deus plantou em você. E esse propósito nunca, jamais, em nenhuma circunstância, foi que você vivesse como servo, foi que você reinasse como filho do rei. Foi que você governasse sua realidade através do poder do pensamento alinhado com verdade espiritual. Foi que você vibrasse em frequência de abundância e atraísse tudo que já foi preparado para você desde antes da fundação do mundo. A coroa não está esperando você conquistar. A coroa já está na sua cabeça. Você só precisa reprogramar a mente para enxergar o que sempre esteve lá. E quando você enxerga, quando você aceita, quando você vibra como a realeza que você é, o universo se reorganiza para refletir essa verdade. Pessoas aparecem para te ajudar, recursos aparecem para te capacitar, oportunidades aparecem para te elevar. Não porque você ficou sortudo, porque você ficou alinhado, alinhado com vibração, alinhado com verdade, alinhado com Deus. E quando você está alinhado com Deus, você atrai tudo, absolutamente tudo. Porque tudo vem de Deus, e Deus vibra em abundância infinita. Você é rei, você sempre foi rei, você sempre será rei. Agora vá e governe.